Paiscast na área mais uma vez. O episódio de hoje é para você que é universitário e você que é concurseiro. Então hoje o conteúdo aqui é fino. A gente vai falar de antecipação de colação de grau e ENAD. ENAD, inclusive, que é o terror dos universitários. E hoje eu trouxe aqui mais uma vez os nossos doutores. Eles são difíceis de trazer, gente. Por isso que não dá para fazer o Paiscast de 15 em 15 dias, porque a nossa demanda é muito alta. Mas eles estão aqui e a gente vai falar de antecipação de colação de grau e de ENAD. E eu já começo com aquela pergunta, que é o que o pessoal sempre chega na rede social, que é o seguinte: quando que é possível a gente solicitar uma antecipação de colação de grau? O que é antecipação de grau, né? O que dá esse direito do estudante poder fazer essa solicitação? Ok, então, a antecipação de colação de grau é um instituto, né, que foi previsto em lei, que dá aquela oportunidade do estudante que está ali, né, no fim lá, já do seu curso de graduação, contudo ele ainda não terminou. E ele tem um motivo idôneo. Como assim um motivo idôneo? Ele passou num concurso público, ou ele recebeu uma oferta de emprego muito boa, só que ele precisa do diploma ou do certificado de conclusão de curso para tomar posse da vaga, para entrar na pós-graduação, para tomar posse dessa vaga que foi ofertada para ele. Só que ele ainda não terminou o curso, então a opção, né, que a legislação deu a esse aluno é que ele pode passar pela antecipação de colação de grau, independentemente da grade, né, da faculdade, da data que ela está marcada, você antecipa ali, preenchidos os requisitos, e o aluno pode sair com o certificado de conclusão de curso antes da data prevista. Então, doutora, aí você trouxe um ponto. Então, assim, você tem que ter um motivo. Não é simplesmente não quero fazer meu TCC, por favor, antecipem o meu grau, né? Uhum. Perfeito. É uma excepcionalidade, né? Você tem que ter razões para você conseguir essa antecipação. Essa justificativa geralmente é uma aprovação em concurso público ou um emprego garantido, né? Ou seja, se o candidato ali, seja do concurso, seja desse cargo, né? Desse emprego, ele não tem esse requisito e ele vê que naquele momento que ele foi convocado para a posse, ele não vai ter, ele realmente precisa antecipar, senão ele vai ficar sem a vaga. Então, com isso, a gente tem uma justificativa plausível para poder pleitear isso na justiça. E uma dúvida que é muito interessante é o seguinte, que muitas pessoas acham que essa justificativa de emprego seria somente em cargos públicos ou então em algo que seja realmente público, um concurso, mas uma oferta privada de uma empresa privada que seja formalmente feita também pode ser utilizada para poder justificar a utilização deste instituto. E aproveitando esse gancho aí que você deu, doutor Gabriel, a gente tem aqui no canal o vídeo da Irina. A gente fez uma entrevista com ela. A Irina foi um caso nosso de antecipação que não era concurso público. É verdade. Né? Agora ela é engenheira da Embraer, então eu vou deixar aqui o cardzinho e você clica lá para você assistir um pouco do caso da Irina. E aí o seguinte, quando a gente precisa solicitar esse recurso, a gente já tem que entrar com uma ação direta ou a gente precisa solicitar isso, por exemplo, à universidade primeiro? Olha, o primeiro passo, e é muito importante que esse passo seja cumprido, é que o aluno requisite isso perante a universidade. Por quê? A gente precisa ter uma negativa da universidade, né? Você pedir, olha, universidade, eu recebi uma proposta de emprego, fui convocado no concurso público, eu estou aqui solicitando a minha antecipação de colação de grau, é possível? Daí pode ser que a universidade invente 1000 desculpas e diga, olha, não é possível, nós não fazemos, ignore a lei, ignore os requisitos e fale, não vamos fazer. Entendeu? E nós precisamos exatamente disso, dessa negativa da faculdade, para que a gente leve essa faculdade, esse motivo, né, realmente registrado ali para o juiz ver que foi negado e ele determinar, olha, diante desta negativa, né, então eu vou conceder esse direito aí para ele poder antecipar. E um outro ponto é que você tem que olhar o seu bolso, né? Contratar advogado é muito bom. Mas se você não é necessário, se você vai conseguir resolver diretamente com a faculdade, você não vai precisar dispor, né, desse recurso que você tem que investir. Então, primeiro, procure a universidade, né? Infelizmente, a maioria não vai aceitar isso, né? Eles têm esse empecilho, né, na hora de conceder essa antecipação. Mas, se caso não conseguir, sim, se procure auxílio jurídico, e aí a gente tem grande chance, sim, de conseguir reverter isso aí. Mas e uma situação que eu acredito que pode acontecer, principalmente quando a gente chega na época do final de semestre, que as universidades elas ficam abarrotadas ali de serviço. E se por algum acaso o aluno ele entra em contato com a universidade, mas ele não tem resposta? Ele não tem resposta, ele manda e-mail, ele vai lá pessoalmente, ele liga, ele manda mensagem no WhatsApp da universidade, ele não tem nenhum tipo de resposta. Tem como entrar com a ação? Perfeito. Isso é mais do que o suficiente. Na verdade, ele está tentando fazer o contato, ele faz a tentativa, porque não é que é necessário você entrar em contato e você ter, de fato, essa tentativa administrativa, mas é porque o instituto previsto legalmente, ele dá a oportunidade à faculdade de resolver essa questão. Entendeu? Então, você entra em contato com ela e tenta solucionar
com um meio cabível que ela pode ingressar, que é essa antecipação de colação de grau. Só que se ela se recusa a responder, se ela se recusa a te prover isso, cabe você ingressar nos meios cabíveis, que é a justiça, justamente para solicitar esse requisito, que não é um favor. Ela está prevista em lei, se você preenche os requisitos, você pode solicitar, justamente a fim de cumprir o que você necessita, que é a aprovação do seu concurso ou pegar, por exemplo, o emprego que está sendo ofertado a você. Não, perfeito. Aí você falou em requisitos, eu já vou puxar para quais requisitos que o aluno precisa ter para ele poder solicitar essa antecipação. Não é só, como eu falei aqui no início, é só não quero fazer o meu TCC, por favor, antecipem. Quais são os motivos de fato que você precisa ter? Olha, você precisa estar matriculado, efetivamente Muito importante. Estudando, porque acontece, às vezes, de um aluno vir até nós e, eu estou com a minha matrícula trancada. Acontecem coisas muito peculiares, gente, acontecem. Você precisa estar matriculado, precisa estar estudando, né? É muito legal que você esteja já no fim da sua graduação, né? Mas pode ser que ainda hajam muitas matérias pendentes, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas você ainda não precisa ter terminado todas as matérias. Claro que vai ser mais rápido se você já tiver terminado. Então, você precisa estar matriculado, você precisa estar regular com a sua faculdade, né? Claro que você não pode estar devendo ali mensalidades, né? Toda aquela questão. Você não precisa ter realizado o ENAD. A gente também vai falar sobre isso, porque as universidades estão exigindo a realização do ENAD para antecipação de colação de grau. Isso não precisa existir. E você precisa fazer essa solicitação, tá bom? É interessante também que a gente precisa frisar que você não precisa ter terminado todas as matérias. As universidades cobram muito isso, falando que há um requisito para você requerer antecipação de colação de grau, é você ter terminado todo o curso. Existem casos na justiça onde o magistrado determinou que se antecipassem as matérias que ainda não estavam terminadas. Então, é muito bom a gente destacar isso, porque é um argumento que a universidade utiliza muito e de forma equivocada. Com certeza. E como lá no escritório a gente atende o Brasil inteiro, né? Então, a gente tem muitos cases. E tem pessoas de várias situações. Tem pessoas, por exemplo, que estão devendo 10 matérias. Tem pessoas que estão devendo 15 matérias. Tem pessoas que já não estão devendo matérias, mas falta, por exemplo, a apresentação do trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. E tem pessoas que já apresentou tudo, só falta mesmo a questão da colação de grau. Era né? o caso da Irina, inclusive, esse. O da Irina faltava o TCC também. É faltava verdade. apresentar. Dela já estava pronto, né? Só faltava apresentar. Isso. E da Irina também tem foi um ponto interessante também do caso dela, que a própria universidade, após ela ser intimada da existência de um processo contra eles entraram em contato com os advogados da Irina, no caso nós, e ofereceram um acordo, né? Ou seja, eles queriam resolver aquilo ali de forma amigável. Lógico que o processo foi um passo para isso ocorrer, né? Foi, digamos, uma cutucada neles ali, para que eles... lógico, porque é o seguinte, quando eles são intimados, eles pensam, poxa, eu vou responder um processo, isso vai ter um custo para a universidade, né? É muito mais barato eu resolver isso aqui. E aí eles fizeram um acordo para que eles se comprometeram, né, a possibilitar que ela apresentasse o TCC. E nós, claro, aceitamos, porque, veja, é um acordo muito bom para ela, né, e que tirava o risco também da decisão do juiz, né. A decisão do juiz, o máximo que ela ia conseguir é a questão da antecipação. Sim. E isso a faculdade já estava oferecendo um acordo. Né? Então, foi um caso muito interessante, porque não teve nenhum risco de vir em deferimento do juiz. Não teve nem esse risco, porque a própria faculdade reconheceu que era muito mais vantajoso para eles resolver isso de forma amigável. Entendi. Ô, Ariane, aproveitando sobre a questão do requisito, que foi a pergunta inicial, é importante destacar que a lei ela traz como requisito, de fato, um alto índice de desempenho do aluno. Então, esse é, de fato, o requisito que é elencado e que ele é demonstrado judicialmente de várias formas. Entende? Então, um alto índice pode significar que o aluno tem boas notas nas matérias que faltam ele concluir, ou então que ele tem um alto desempenho na faculdade, ou a própria aprovação no concurso público, ou ser chamado para uma empresa privada, diante de um bom desempenho que vem se mostrando enquanto ele ainda está se graduando, podem figurar isso. Então, o que deve ser comprovado judicialmente? É esse alto índice de desempenho. E isso pode ser comprovado de todas as maneiras que eu te falei. Então é muito importante a pessoa saber disso, justamente porque esse é o requisito legal que é introduzido. Os demais que foram elencados, eles são requisitos complementares que vão realmente compor o processo dele, mas esse é o requisito que a gente tem que comprovar ao magistrado. Em linhas gerais, vamos sintetizar. Para você que quer entrar com antecipação de colação de grau, você precisa de 3 coisas essenciais. Você precisa estar matriculado no curso superior, você precisa ter uma motivação e você precisa apresentar o extraordinário
aproveitamento dos estudos, como o doutor Gabriel disse. Se você apresentou esses 3 aí, a probabilidade do seu direito ela é muito grande. É um ponto interessante, o ponto que o doutor Gabriel e a doutora Isabela trouxe, que é o seguinte, a lei ela traz um conceito determinado, né, um requisito que é muito subjetivo. Extraordinário aproveitamento acadêmico, né? E o que é extraordinário aproveitamento acadêmico para cada um de nós aqui? Provavelmente cada um vai ter uma opinião diferente e o magistrado também. Então aí talvez que está um dos pontos mais interessantes é contratar um advogado especialista que saiba trabalhar com isso, né? Para a gente reduzir os riscos da ação. É claro que toda ação existe um risco, né? Não há garantia de resultado, mas o fato de você ser especialista, lidar com isso todos os dias, pode te trazer estratégias que vão te levar ao caminho de vencer o processo. Então, por exemplo, lá no escritório apareceu um case que o candidato ele estava devendo, aliás, já tinha sido reprovado durante o curso dele em 40 disciplinas. Eu ia puxar isso que eu lembrei que eu estava aqui. E ele assim, ele é um aluno de uma federal, e assim, quando o aluno é um aluno de uma federal, ele tem o dobro de tempo do curso para ele formar, senão ele é jubilado. Então era um curso de medicina, 6 anos o tempo do curso, e ele já estava quase inteirando 12 anos. Ou seja, corria o risco até dele ser jubilado e nem poder concluir o curso. Isso ia acontecer de forma iminente, inclusive. E o ponto interessante é o seguinte, existia isso no histórico dele, de 40 disciplinas, né, que ele, no decorrer do curso, ele foi reprovado. Isso poderia macular essa questão do extraordinário aproveitamento acadêmico, né? O que a gente fez de estratégia? Nós, advogados, a gente tem um compromisso, todo mundo já sabe, uma profissão muito séria, regulamentada na OAB, a gente não pode mentir no processo, mas a gente pode ser estratégico. Eu não sou obrigado a levar para dentro do processo aquilo que prejudica o meu cliente. E aí que está a expertise. Então, o que a gente pensou? Né? A gente reuniu a equipe e falou, olha, se a gente apresentar o histórico dele, o magistrado vai ver que ele tem essas reprovações e pode interpretar por não ter ali um extraordinário aproveitamento acadêmico. Então nós reunimos e decidimos, isso aqui ó, com certeza alguns colegas que estão nos assistindo vão copiar, né? Mas a gente decidiu em vez de apresentar o histórico, a gente apresentar uma declaração da universidade dizendo quais disciplinas faltavam para ele. E aí, essa questão, né, dele estar devendo as disciplinas, ou melhor dizendo, dele ter esse histórico de reprovações, não foi ali apreciado por magistrado, que não existia. E a gente tem uma frase que a gente fala assim, o que não está nos autos não está no mundo. O juiz não pode, primeiro não tem como ele saber, né? Segundo que ele não pode julgar por aquilo que está fora do processo. Então, assim, isso foi uma estratégia essencial, né? E que foi principal para poder, no caso dele, igual foi um caso de êxito do escritório, para a gente conseguir a vitória. Sem isso aí, seria muito difícil. Perfeito? Ah, entendi. E aí, uma coisa que é o seguinte, quando a gente entra com ação, a gente já lembra logo de documento. Por quê? Porque a gente precisa de documentos, né, dali da pessoa. E quando a gente fala de documentos e universidade, as universidades, não sei por qual razão, elas têm uma grande demora para poder te fornecer um documento, uma declaração. E aí, muitas vezes, quando a pessoa ela traz essa ação da antecipação, ela está numa situação de desespero. Né? Ela precisa daquilo para algum motivo, né? Motivo idôneo. E aí, quais que são os documentos assim que são indispensáveis? Então, talvez a pessoa está assistindo aqui, ela já está preocupada, tipo assim, o que eu preciso ter, se a universidade vai entregar a tempo ou não. Então, quais são os documentos que são indispensáveis para que a gente entre com essa ação? Olha, bom, todo processo ele tem que ter documentos ali que são básicos, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, tem que ter... agora, dentro do mérito mesmo, né, dessa ação, o que precisa ter? A gente precisa ter essa tentativa de contato com a universidade, seja uma resposta deles indeferindo, ou seja, mesmo eles mostrando que não vão responder, né? Foi uma situação que alguém trouxe aqui. E a gente precisa também de mostrar ou que a pessoa foi aprovada em concurso público e depende dessa antecipação, ou que ele tem um emprego ali, está participando de um processo seletivo, ele depende disso para ele estar participando do processo seletivo para aquela vaga. Então, talvez esses 2 documentos são os mais importantes. Agora, e trabalhando isso que você perguntou também, dentro do conceito subjetivo de extraordinário proveito acadêmico, a gente tem que ser estratégico. Então, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Então, dentro desse conceito, é lógico que se a gente tem um cliente, por exemplo, que além do fato, por óbvio, que ele foi aprovado em concurso, por exemplo, e ele tem boas notas, vamos pôr uma média acima de 80%, a gente vai argumentar muito isso, né? E a gente vai levar esses documentos ao conhecimento do juízo, esse histórico, né? Porque a gente vai falar, olha, ele tem extraordinário proveito acadêmico, porque ele tem mais de 80% de rendimento, às vezes 90%.
Agora, se o cliente às vezes aparece pra gente, né? Ele, por exemplo, a nota dele é a média, às vezes 60% em uma universidade, 70% dependendo da universidade, ou seja, mas é a média, que é o mínimo que eles estão pedindo. Então nós vamos bater muito no ponto assim, olha, ele foi aprovado em concurso público para uma área que é a que ele está estudando, e isso aí já separa o joelho do trigo, já mostra que ele é extraordinário. Né? Então vai depender muito da situação particular de cada um para a gente poder argumentar isso no processo. Então teve um cliente lá no escritório, por exemplo, que ele já tinha uma especialização paralela, correlata com aquele que estava formando. Ele já era até doutor, né? Não sei se era doutor ou se ele tinha mestrado nessa área. Mas ele já tinha uma formação paralela de especialista, certo? E que a gente utilizou isso também para mostrar, né, que ele tinha, assim, um extraordinário desempenho. Perfeito? Então vai depender muito do caso concreto para a gente poder trazer outros elementos. Mas o básico seria isso. E aí, todo o processo ele tem um tempo, certo? E o que acontece quando, por exemplo, a gente está com um prazo muito curto? Então, vamos colocar uma situação de concurso público, né? A gente está muito perto ali da data da posse, que é quando o candidato ele tem que levar toda a documentação, né, para ele tomar uma posse. O que acontece nesse caso? Né, a gente solicitou lá, vamos supor que a faculdade pediu 30 dias para fazer todo o processo, mas eu preciso ter esse documento ali antes desses 30 dias. Como que a gente procede nesse caso? Porque acontece, né? Acontece. E é muito interessante esse caso, e é um caso que, naturalmente, dos casos que a gente trabalha no escritório, eu tenho um carinho muito grande. Porque é um caso que ele corre muito rapidamente, ele tem uma necessidade de ser urgente e acaba virando uma loucura, porque a gente precisa passar esse caso na frente de todos os outros, justamente porque tem um prazo muito exíguo, e tem algumas peculiaridades dentro do caso que fazem a gente poder sanar esse problema. Primeiramente, você falou sobre prazo, então, quando a gente entra com um processo dessa natureza, a gente solicita algo que chama liminar, que é uma antecipação da decisão final do processo, justamente para a gente ter essa decisão o mais rápido possível. Então, isso é apreciado muito rapidamente pelo magistrado. A gente pode, inclusive, entrar em contato com a vara para tentar adiantar isso, tendo em vista que é uma necessidade muito urgente, o perigo do cliente poder ficar sem o direito é muito grande. Então, a gente faz isso rapidamente, ingressa com essa ação, pede essa liminar e solicita dentro dessa liminar também a reserva de vagas. O que seria a reserva de vagas? Às vezes, a antecipação de colação de grau é proferida pelo magistrado, mas o prazo solicitado pela faculdade para poder expedir esse documento, às vezes é superior ao prazo necessário para ele apresentar esse documento. Então, a utilização desse instituto é muito importante justamente a fim de que a decisão judicial possa produzir os efeitos necessários. Ou seja, o magistrado concede uma decisão, mas a faculdade não cumpre essa decisão a tempo, não emite esse documento a tempo, então o cliente ingressou com o processo, teve a decisão favorável e não resolveu o problema dele. Isso não pode acontecer. Então, a gente entra com esse processo e solicita isso dentro desse pedido liminar, justamente para tentar sanar esse problema. Não, entendi. E aí vem uma questão que eu acredito que acontece mais com o concurso, que é o seguinte: pode pedir essa documentação antes da posse? Né? Porque vamos supor que a posse é daqui a 15 dias, mas aí pode ser que a minha antecipação fique pronta a tempo, mas o concurso entra em contato comigo e me solicita isso antes. Isso pode? Isso é legal? Não pode. Isso é muito, muito recorrente. E as bancas, né, principalmente grandes bancas, elas gostam muito de marcar uma data para a entrega de documentos, eles saneiam os documentos e depois marcam a data da posse, né? Ou faz um pré-agendamento ali para a entrega dos documentos com a posse posterior. Isso é pacificado na jurisprudência, inclusive pelos tribunais superiores, de que o candidato pode entregar, sim, os documentos de requisito do cargo na data da posse do cargo. Não precisa necessariamente ser entregue antes. Inclusive, se você é vítima disso, cabe uma ação judicial para reverter esse quadro. Por quê? Porque isso é injusto, né, com o candidato. Ele tem até a data da posse para comprovar que ele preenche os requisitos. Justamente porque até a data da posse, muita coisa pode acontecer. Você pode pegar o seu diploma, o seu certificado de conclusão de curso, né? Isso já foi uma discussão aí bem acalorada no meio jurídico, mas já que está pacificada. É decidir que só na data da posse. Certo. E aí, vamos para a pergunta que é o seguinte: minha antecipação foi indeferida e minha reserva de vaga também. Ainda tem alguma coisa que possa ser feita? Existe. Não é um meio muito agradável, porque essa é a última opção, né, que Sim. os clientes gostam. Mas ainda há uma última saída para você não ser eliminado do concurso, né? Falando assim, né, de concurso ou de um vestibular,
alguma classificação pública, você pode pedir a sua locomoção para o final da fila da lista classificatória. Então, assim, se você tentou de tudo, não conseguiu antecipação de colação de grau, não conseguiu o seu certificado, você pode pedir, para fins de não ser eliminado permanentemente, a sua remoção para o final da fila de classificados, né? Que até você ser chamado lá no final da lista, você muito provavelmente vai ser o seu documento, etc. Então, assim, essa é uma opção subsidiária para que você não perca tudo, entendeu? Que não é ruim de tudo, porque você fica no final da fila dos aprovados. Isso. E aí, se você está dentro do número de vagas dos aprovados, o que vai mudar é o seguinte, que a administração ela vai poder te chamar dentro do prazo de validade do concurso. Então, você talvez vai ter que esperar mais, né? Porque vamos supor que o concurso tem uma validade de 2 anos. Então, ela pode chamar na última data ali para completar esses 2 anos. Então, você vai ter que aguardar. Mas é uma vitória, porque, de certa forma, você vai ingressar no cargo público. Você vai ter que aguardar mais. Então, é uma vitória, sim. E recapitulando aqui, então, o processo é estratégia. Então, o que é importante numa ação como essa? Além de pedir antecipação, igual, por exemplo, nossos clientes, muitos deles já entram assim, faltando 10 dias para apresentar a documentação. Imagina, em 10 dias você precisa de uma decisão, você tem que antecipar a colação de grau. Ocorre que juiz não é Deus, né? A gente até brinca que eles são, mas eles não são. Eles não conseguem estralar os dedos e a pessoa, de repente, aparecer com um diploma. Isso leva tempo. Então é o seguinte... E não envolve só o juiz também. Não envolve a só... universidade. Exatamente. Eles precisam fazer isso dentro de um prazo, etc, né? Então, por isso que uma parte importante da estratégia processual é pedir a reserva da vaga. Por quê? Por exemplo, o juiz toma uma decisão, tá, mas a faculdade tem que tomar conhecimento que existe aquela decisão. Então, tem um outro trabalho, que é o oficial de justiça, ir lá na universidade, né, notificar a pessoa responsável para eles tomarem providência. Mas isso tudo leva tempo, né? Então, é importante que seja feita a reserva da vaga. Por quê? Se acontecer algum imprevisto, né, do juiz ter fixado um prazo ali e eles, por exemplo, não conseguir cumprir dentro daquele prazo, ou às vezes dentro do prazo do juiz, mas por alguma razão de problema na comunicação demora um pouco mais, essa pessoa não perder a vaga. Porque imagina, tem uma decisão favorável para você antecipar. Aí você tem até, por exemplo, o dia 10 de dezembro para poder apresentar a documentação. E até o dia 10, embora tenha a decisão, a faculdade ainda não providenciou, né, a sua antecipação. E aí chegou a data, a administração pública simplesmente vai falar que você não apresentou a documentação e vai te eliminar do cargo. Então é por isso que a administração tem que ter uma decisão nesse sentido para reservar essa vaga. Que aí se acontecer algum imprevisto, você vai levar, vamos supor que você leva 30 dias para adotar esse procedimento, sua vaga está reservada. Isso aí tem certeza que o cliente não vai ficar chateado, né? Por conta disso. O que ele não quer é perder a vaga. Então a reserva da vaga é primordial. Inclusive a gente está com um cliente essa semana, né? A gente fez uma manifestação porque ele está resguardado, o juiz determinou a reserva de vaga dele no concurso, a vaga dele está reservada por liminar. E, embora o magistrado tenha determinado também a antecipação de colação de grau, a faculdade está em desídia. A faculdade sequer se manifestou nos autos, já faz 30 dias que ela não sequer falou qualquer coisa no processo. Então, assim, ela está fingindo de cega, surda e muda, né? Ela já foi citada, devidamente notificada, tem a assinatura dela. E aí, o que a gente fez? A gente pediu, claro, né? Fizemos uma manifestação de descumprimento, pedindo uma aplicação de multa. Né? Inclusive, a gente colocou uma multa pesada para ela correr. Mas, assim, para todos os fins, a vaga dele no concurso está reservada. Ele não vai perder a vaga no concurso porque a faculdade está agindo, né, de forma com desídia, né? Deixando para lá, assim, digamos. Então, tá tudo ok. Ele tá salvaguardado ali. Não, entendi. Então, agora, a gente vai falar do quê? Do ENAD. O ENAD... Eu acho que antes da gente entrar nesse tópico do ENAD, eu acho que tem uma coisa muito importante sobre a antecipação de colação de grau que a gente não comentou ainda. Que é o seguinte, a necessidade de ter passado e cursado todas as matérias. Ah, é verdade. Isso é um ponto muito importante, é um ponto que causa muita dúvida. Às vezes, colegas que não têm tanta expertise nessa tese acreditam que tem que ter concluído todos os cursos e não existe essa necessidade. Conforme a gente conversou lá na hora dos requisitos, quando a gente estava conversando desses requisitos, não tem um requisito de ter concluído todas as matérias. Ou seja, quando a gente apresenta os requisitos que a gente já veio conversando, a gente não precisa apresentar que ele concluiu todas essas matérias durante o curso que ele estava efetivando. Então, por essa razão, não é necessário que ele tenha cumprido todas as matérias. Claro e justo que, enquanto menos matérias, é mais fácil de se apresentar. Mas não significa que precisa de ter menos matérias ou de ter concluído tudo. Ou seja, a gente tem diversos casos lá no escritório, e aí a gente pode relembrar aqui de vários, mas um que me marca muito é de um cliente que faltavam 2 semestres, 9 matérias para ser concluídas, e a gente conseguiu essa antecipação. Justamente por quê? Porque os requisitos, eles foram apresentados.
E não existe nenhum local que fala que não se pode antecipar a colação de grau de pessoas que não concluíram essas matérias. Então, eu acredito que se a gente não passasse por esse ponto, poderia ficar despercebido e é algo que as pessoas têm realmente muita dúvida. E esse cliente, inclusive, Gabriel, ele tinha 2 reprovações. Eu me lembro muito bem dele. Eram Exatamente. 9 matérias pendentes, 2 reprovações, mais notas maravilhosas nas outras matérias que ele tinha feito. E ele ainda dava aula. Ele dava aula, ele tinha uma Rapaz. plataforma de curso preparatório. Então, assim, nós comprovamos o extraordinário aproveitamento, apesar de ter reprovações, apesar de, entendeu? Ele ainda ter algumas matérias pendentes. E se a gente for olhar a letra fria da lei, tem gente que não acredita no que a gente fala, né? Ah, não, vocês estão falando viagem. Eu vou ler aqui para fins de elucidação. O que a lei fala? Você pode ver na lei 9394, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Diz assim, ó, 47, parágrafo 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliações específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Ou seja, cita aqui o que a gente já falou antes, os alunos que têm o extraordinário aproveitamento. Não cita aqui que ele tem que ter terminado o curso inteiro, não cita aqui que se ele tiver reprovação ele não pode ir, não cita aqui que se ele não tiver terminado tudo, ele não pode ser alvo desse benefício. Agora, a parte engraçada que acontece lá no escritório é que quando os estagiários, né, então, tomam conhecimento dessas decisões, eles falam assim, doutor, agora não vou apresentar TCC mais não, quero que você entre nesse processo. Descobri uma forma de não ter que fazer meu TCC. Ah, pois é. E aí tem uma coisa que quando, por exemplo, a pessoa falta algum, igual o caso do nosso cliente, faltava 2 semestres, né? A faculdade, às vezes, pode optar por, sei lá, aplicar uma prova, um trabalho, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, no caso dele, ele não tinha nem começado a fazer o TCC, né? Algumas universidades começam ali mais para o final, mais o semestre anterior. Tem essa questão ou não? A decisão, tipo, anula isso e a faculdade não pode exigir, por exemplo, uma prova ou um trabalho? Olha, a gente sempre tem muita dúvida, né? Mas como é que vai fazer? Ainda tem uma matéria que eu nem comecei. E aí tem um caso muito emblemático no escritório também, de uma aluna que existia era bovinocultura a matéria, eu lembro até hoje o nome dela. Ela sequer tinha começado a matéria. E o juiz mandou antecipar. Antecipa a colação de grau e adianta as matérias. O que a faculdade fez? Ela aplicou um provão. Ela aplicou um provão global dessa matéria. Ela passou no provão, inclusive. A aluna fez, estudou, passou no provão. Então, assim, como vai ser aplicado? A instituição de ensino vai aplicar da forma, né, que ela vê que é o melhor. Mas, geralmente, eles aplicam provas ou atividades avaliativas para condensar ali o que ainda falta, entendeu? E, claro, né, o TCC tá pendente. Marca aí, a gente tem um cliente também que nós entramos, a liminar foi deferida e depois de 1, 2 semanas... efetivamente, ele apresentou o TCC por força da liminar, porque eles estavam enrolando a apresentação do TCC dele. Então, assim, varia para cada caso, mas vai ser instituída ali a banca examinadora especial, vai ocorrer prova, vai ocorrer avaliação, a apresentação do TCC de forma normal. Entendi. Fica bem assim, o que acontece? Cada faculdade, né, adota um procedimento. Agora, o que a gente observa de modo geral é que eles tentam ajudar. Acho que a gente já está sendo processado, a gente tem que livrar dessa pessoa logo. Então, muitas das vezes, substitui por alguma atividade, algum trabalho. Então, a pessoa tem aquela matéria, faz algum trabalho para fazer em casa, né? Ou uma prova com consulta, né? Porque fazem a prova em casa, online, imagina. Mas sempre a gente percebe que, na verdade, eles sempre tentam assim, facilitar um pouco para poder ficar livre daquilo ali logo. Então, Né? eles não vão fazer aquela prova Não, elaborada, não tem esse... Eu não me recordo, não sei nem se aconteceu. Acho que eu nunca me recordo de nenhum caso, nunca vi também um caso onde a pessoa conseguiu. Não tem, e a gente Nunca tenta vi. também buscar esse feedback de como vem ocorrendo, e não tem nenhum caso que a gente conseguiu, ou seja, conseguiu essa decisão e ele foi reprovado. Entendeu? Não tem Realmente, isso. Então, é uma ação bem comum, mas que tem muito sucesso, né? É uma ação, assim, que casos negativos vem tendo são muito bem... sucesso e é muito legal porque a gente atende os clientes e eles chegam desacreditados, eles entram em contato, a gente explica para eles e muitas vezes eles continuam desacreditados porque eles falam, não, mas como a doutora Isabela falou, não é possível que tem como realmente fazer isso, não é possível, mas é uma previsão legal, é um instituto legal,
Só que como a faculdade, ela nega, muitas vezes nem responde, a pessoa fica desacreditada. Sim. Só que é direito dela. E eu acho muito engraçado isso, porque ela chega, entra em contato, a gente explica pra ela, mostra a lei, fala com ela, e muitas vezes ela continua desacreditada. A gente mostra os resultados, que as pessoas entendam. Só que é realmente algo que pode solucionar o problema dela. Agora, é claro, todos vão conseguir? Não, nada é assim, unânime, né? Principalmente no direito. Sempre não vai ter nada que seja em todo mundo que entra consegue, né? Agora, essa ação ela é bem interessante porque a maioria das pessoas conseguem e o resultado, o proveito econômico que essa pessoa tem é muito bom. Porque imagina, você perder um cargo público por conta de um detalhe desse, né? É verdade. Eu me lembrei que o Dr. Gabriel estava falando. Tem uma peculiaridade muito grande que a gente tem vivido, que é quando a universidade ela é EAD. Ixi. A universidade EAD, ela é mestre todas elas nos nossos processos, para dar a mesma justificativa. Porque não podemos antecipar, não vamos antecipar a sua colação de grau, aluno, porque nós somos uma universidade EAD e nós temos a nossa grade parametrizada com o seu próprio cronograma, então não tem como a gente te adiantar nada. Aí é muito fácil desconstruir esse argumento. Por quê? A universidade mais fácil de antecipar uma colação de grau qual que é? A EAD. Porque ela tem aula gravada, ela tem atividade pronta, ela tem tudo em uma grade ali já montada. É só ela liberar, literalmente liberar no portal do aluno a matéria para ele fazer. E elas ainda tentam dar essa desculpa, mas é muito fácil desconstruir. E é válido lembrar assim, sendo presencial, sendo EAD, é perfeitamente possível a gente aplicar esse instituto em qualquer uma das duas. Entendi. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar, será? Agora não. Eu acho que ficou bem completa agora, né? Então agora a gente vai falar do terror dos universitários, que é o ENAD. E aí muita gente fica naquela dúvida também. Primeiro eu queria que vocês falassem o que é, mas também se o aluno ele é obrigado a fazer, né? Porque até onde eu me recordo, o ENAD ele é uma avaliação do curso. Então, não é avaliação de você, aluno, é uma avaliação do curso, né? Então, alguns ficam, será que eu sou obrigado a fazer? Se eu não fizer, eu não formo? Como que funciona essas questões Isso é aí? interessante. Você perguntou se o aluno é obrigado a fazer. Agora, veja bem. O que a gente vai falar aqui, né? Igual, por exemplo, o aluno é uma avaliação, né? Que não necessariamente ela é obrigatória. Mas isso não quer dizer, por exemplo, você vai falar assim, então eu não vou fazer. Uai, se ela tá para você, você pode fazê-la, faça, porque você vai evitar um problema, né? Vai evitar um custo. Então, se você pode fazê-la, faça. Porque os casos que a gente pega no escritório são pessoas que, por alguma razão, não puderam fazer, né? Então, por exemplo, ou a pessoa estava passando mal, ou a pessoa esqueceu a prova, viajou, A comunicação não chegou nela. não chegou nela. Então, assim, se você pode evitar, por mais que tá errado, antes de ser feliz que ter razão, né? É, de fato. Então, evite isso. Mas, de fato, não é um exame obrigatório para o aluno. Perfeito? Porque é o seguinte, o ENAD ele não visa avaliar o estudante. Ele visa avaliar a instituição de ensino. E ela é um sistema que é feito por amostragem. Então, se o sistema é avaliado por amostragem, não faz sentido ser obrigatório para todo mundo. Porque só do fato de uma parte fazer, você já tem a amostra. Perfeito? Então, é um dos pontos, dos argumentos que a gente apresenta numa ação. Porque o que acontece? Qual que é o problema? O aluno ele precisa formar, geralmente também porque tem um emprego ali que ele precisa do diploma, ou também foi aprovado em concurso, ele precisa desse diploma para apresentar para a administração pública, porém a faculdade dá uma resposta para ele que ele não vai colar grau por conta que ele está pendente o ENAD dele. Ou seja, muitas vezes é uma pessoa que já concluiu tudo, né? Ele já só falta a colação de grau, só que falar, você não vai colar grau junto com a sua turma porque você, ao contrário deles, não realizou esse exame do ENAD. Veja que é uma situação assim, que uma pessoa, diferentemente da antecipação, por exemplo, né? Antecipação, às vezes a pessoa falta algumas matérias. No ENAD, não, é só a questão porque ele não fez uma prova. Uma prova que não visa avaliá-lo. E o ENAD, até onde eu sei, ele não acontece todo ano, né? Também Não. tem isso. Então, às vezes, se você vai estar perto de colar grau e você não fez o ENAD por algum motivo, você vai ter que ficar esperando até a próxima data do E ENAD? acontece muito. E você, o que acontece? Quando essa avaliação é feita na instituição, né? Muitas vezes você não é orientado. Então, que você vai lá imaginar com a prova que é feita para avaliar o curso, que você vai ficar sem informar por conta disso? As pessoas têm desinformação quanto a isso. As universidades não informam direito. Né? Na verdade, o que a universidade vira para a Uni e fala, olha, o ENAD ele é um componente curricular obrigatório. Você tem que fazer. É o que as universidades dizem para o estudante. E o estudante acredita, por óbvio, né? Poucos estudantes sabem que aquilo não é realmente obrigatório que ele faça. É obrigatório que a instituição de ensino escreva o estudante para realizar. Agora,
o aluno é obrigado a realizar? Como o Dr. Gustavo suscitou ali várias hipóteses em que ele, né, não foi fazer a prova, ou às vezes acontece da prova estar marcada para janeiro, e ele está com uma nomeação no concurso público agora em outubro desse ano. Ele vai perder? Não é obrigatório. Então, a gente, né, inclusive nós temos vastas jurisprudências, decisões em tribunal superior, que diz que o ENAD não é obrigatório ao estudante, entendeu? Embora as universidades sempre defendem isso não pode prender o aluno na universidade, isso não pode prender a colação de grau dele, tá bom? Então, é muito interessante que a gente tenha isso em mente, isso não pode obstar o aluno. Um ponto importante. Quando eu digo, por exemplo, que esse aluno, dando exemplos aqui, né? Que o aluno não prestou, por exemplo, o ENAD porque estava passando mal, porque está viajando. Isso sequer a gente precisa provar no processo. Eu não preciso provar essa justificativa. Eu não preciso provar que está viajando, que alguém morreu da família dele. Não. Eu só estou dizendo o seguinte. Eu estou dando esses exemplos para dizer o seguinte ponto. Eu não estou incentivando ninguém a falar assim, chegar para lá e falar, não vou fazer como sou obrigado. Não, porque você vai evitar um problema. Evitar o desgaste. Né? Tá errado isso que eles fazem. Mas se você puder fazer, antes de ser feliz que ter razão e você evita de ter um gasto aí. Esse é o ponto. Um desgaste também, né? Um desgaste tremendo, um valor que você vai ter que pagar para um profissional, né? Entrar com um processo. Então, se você puder fazer, faça. Mas se você não fez por alguma razão, essa razão não precisa nem eu comprovar no processo. Não é isso que a gente discute no processo. Outro ponto também. No nosso sistema, para ter... Se eu falo, por exemplo, que o estudante ele não pode formar, né? Não pode colar grau por conta que ele não realizou uma prova, isso é uma sanção. Eu estou penalizando ele por não ter feito o exame. Agora, sanção a gente só pode aplicar por meio de lei, né? Porque senão seria arbitrário. Imagina se a universidade pudesse aplicar qualquer sanção, né? Então, essa é uma sanção até muito grave, muito séria, imagina. Você não vai colar grau junto com sua turma. É uma sanção muito grave que ela só seria legítima, legal, se tivesse prevista em lei. E não tem previsão na lei dessa aplicabilidade. Então, assim, esse é um outro argumento, né? Não existe na lei penalidade para o aluno que não fez o ENAD. Logo, a universidade não pode aplicar, né, essa medida de não permitir que ele forme junto com a turma. Ou se for pegar, por exemplo, um aluno que a turma dele está prevista para uma colação de grau final de dezembro e por alguma razão ele tem que antecipar, existe um processo também que a gente fala que é a colação de grau especial, em gabinete. Então, a reitora, né, o chefe ali, ele chama esse estudante no gabinete dele e cola o grau, faz o cerimonial dele só para ele. Também é bem interessante. Entendi. Então, assim, se não ter feito ENAD, aí a gente vai juntar agora com a antecipação de colação de grau ali com o motivo idôneo e não pode te impedir, né? Então, você precisou antecipar a sua colação de grau, mas por algum acaso você não fez o ENAD, aí você está no ano que a sua universidade vai passar pelo ENAD, isso não pode ser um impeditivo, então, né? Não, isso não vai poder te impedir de antecipar sua colação de grau, por exemplo. Nós temos um cliente, vamos puxar aqui, caso da vida real. Esse é muito bom. O nosso cliente, ele, em 2023, se eu não me engano, ele ia se formar em julho, metade do ano, perfeito? Só que ele trabalhava numa empresa muito bom, vou citar o nome da empresa, Latam, conhecidíssima, né? Então, assim, era um estágio dos sonhos, ele era de engenharia. E dentro da empresa está acontecendo um processo seletivo interno para cargo de gestor. Ele só pode participar enquanto estagiário, porque ele está dentro da empresa. Sim. Ok? E aí a turma dele ia colar grau. E para essa vaga ele precisava do certificado de conclusão de curso. Daí ele solicitou a antecipação de colação de grau. Eles não liberaram para ele. Disseram que ele tinha que romper o vínculo de estágio e entregar ali toda a documentação do estágio, né? Romper. Só que assim, era por elas, né? Você deixava o seu estágio na Latam para tentar a antecipação de colação de grau. Ele não tinha nem a certeza de que a faculdade ia deferir, entendeu? Daí, o que a faculdade disse pra ele? Olha, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer a matrícula pro próximo semestre, nesse segundo semestre que a gente tá agora, de 2023. E aí, nele, você já vai ter terminado tudo. Aí, você só faz a sua matrícula e pede uma antecipação de colação de grau. Pois bem, ele fez isso. Ele falou, olha, pessoal, vou apresentar minha documentação pra vocês aqui na Latam, agora no segundo semestre, tá bom? Porque eles me orientaram a fazer a rematrícula pra eu só pedir essa antecipação. Ele foi orientado a isso, ele fez a matrícula no segundo semestre. Ele entrou na faculdade, pediu antecipação, eles viraram para ele que agora ele não poderia mais. Porque o segundo semestre era a turma do ENAD. Nossa! E o ENAD vai acontecer em janeiro. Você acha que eles vão poder impedir ele por causa do ENAD? Claro que não. Pois é. Então, às vezes, a faculdade faz de picardia. Ou ela não entende de nada e dá orientações assim, porque muitas universidades são leigas. Sequer os próprios funcionários da universidade sabem que aquilo é um direito por lei.
Entendeu? Muitos entendem como, não, isso não é direito, isso tá lá porque se a faculdade quiser, e muitas pessoas realmente entendem dessa maneira. Mas é aí que a gente batalha na justiça, né, para defender que é um direito. Não vale a pena, é muito injusto com o aluno que efetivamente, antes da graduação terminar, foi aprovado num concurso, recebeu uma bela proposta de emprego, ele não poder exercer. Isso também prejudica o próprio acesso à educação, o direito ao acesso ao mercado de trabalho, daí a gente vai infringir normas constitucionais. Então isso é muito sério. A gente aborda tudo isso em esfera judicial. Então, acho que é isso, né? A gente esqueceu de falar alguma coisa? Creio que não. Hoje tá completo. Então, para você que queria saber sobre antecipação sobre o ENAD, a gente espera que esse episódio tenha te ajudado. Se ficou mais alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo. A gente sempre vem aqui no YouTube, dá uma olhadinha. A gente pode fazer mais um vídeo trazendo coisas novas sobre os temas que a gente já postou aqui, que a gente ainda vai postar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e também de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, @pais.advogados. Doutores, mais uma vez, muito obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês. Como eu falei, eu sempre repito, tirar eles do escritório não é tão simples, mas eles sempre atendem os nossos pedidos e vêm aqui para trazer informação de qualidade para vocês. Então a gente se vê no próximo episódio.